Olá a todos, bem-vindos a uma entrevista sobre metodologia científica. Hoje estamos aqui com a professora Solange Dittini, da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo. Hoje nós vamos conversar sobre pergunta de pesquisa. Professora Solange, como se inicia um projeto de pesquisa? Bem, toda vez que você for fazer um projeto de pesquisa, a primeira coisa que tem que passar pela sua mente é que você precisa escolher um tema de pesquisa. Quando a gente pensa num tema é uma coisa enorme, grande, que ainda você vai refinar até chegar ao problema objeto do seu estudo. Por exemplo, diabetes é um tema de pesquisa, hipertensão arterial é um tema de pesquisa, amamentação ou aleitamento materno é um tema de pesquisa. Cirurgia cardíaca é um tema de pesquisa. Então, o que vocês podem observar? São assuntos grandes que ainda eu vou ter que ir enxugando até chegar ao meu problema objeto de pesquisa. Como é que eu descubro um tema de pesquisa? Quando vocês estão trabalhando, vocês gostam de alguns assuntos que chamam a atenção, no sentido de que eu gostaria de estudar mais, conhecer mais, ler mais pesquisa ou até produzir uma pesquisa sobre determinado tema. Então é assim que a gente começa um projeto de pesquisa, pela escolha do tema que eu vou desenvolver na minha pesquisa. Professora Solange, o que é um problema ou objeto de estudo? Muito bem. Depois que vocês escolheram o tema da pesquisa, o próximo passo, aí sim, é diminuir, lapidar este tema em direção ao meu problema objeto de pesquisa. Por exemplo, vocês saberiam me responder quantas consultas de enfermagem são necessárias para que um paciente do tipo diabetes 2 não seja internado no hospital? Quantas vezes é necessário uma consulta de enfermagem para manter este paciente compensado, educado, em termos de todos os aspectos que são necessários para que ele não descompense e entre numa internação hospitalar? Então o que eu fiz? Eu peguei do tema diabetes e fui afunilando para um problema objeto de pesquisa, que é a consulta de enfermagem em relação ao paciente diabético. E aí o paciente diabético eu posso fechar mais um pouquinho ainda, porque eu tenho o paciente insulino dependente, ou o paciente que só toma hipoglicemia antioral, ou o paciente que só faz controle através de dieta. Por exemplo, provavelmente, não sei, o paciente que tem diabetes do tipo 2 e que recebe insulina, esse é um paciente que eu preciso ficar mais atenta ou então ter mais consultas de enfermagem para que esse paciente não descompense e precise ser internado. Mas para responder esta pergunta, que é o meu problema objeto da pesquisa, eu preciso aí sim fazer um projeto de pesquisa e depois a pesquisa vai responder qual é a melhor frequência de consulta para resolver o meu problema. Professora Solange, é necessário fazer uma revisão da literatura após a escolha do objeto ou do problema ou da pergunta de pesquisa? Sim. Toda vez que você saiu do tema, entrou no problema objeto do seu estudo, ou então da sua pergunta de estudo, você deve seguir, o próximo passo é fazer um levantamento bibliográfico. Por quê? O que pode estar acontecendo? Você teve uma dúvida, você tem uma pergunta, você está com vontade de fazer uma pesquisa, mas de repente alguém já publicou, já fez essa pesquisa e no momento você está mais desatualizado do que é necessário realmente você virar um pesquisador e fazer uma pesquisa novamente de um problema de pesquisa que já foi resolvido. Então muitas vezes a gente está desatualizado e aí não é necessário fazer uma pesquisa, e sim consumir uma pesquisa. Então, sempre faça uma revisão da literatura assim que você fechar o seu problema, ou objeto de estudo, ou sua pergunta de estudo, para que durante a revisão da literatura
você tenha certeza de que ninguém respondeu a sua pergunta de estudo. E outra coisa também, a partir do momento que você faz uma revisão de literatura, cada vez mais que você lê sobre o seu problema, sobre a sua pergunta de estudo, mais você vai conhecendo e aprofundando os conhecimentos necessários para fazer o seu projeto de pesquisa. Professora Solange, a pergunta de pesquisa pode ser de fato uma pergunta com interrogação? Pode. Toda vez que você está formulando o seu problema, objeto de estudo, ele pode ser formulado numa forma descritiva ou ele pode ser formulado numa forma interrogativa. Não tem problema. O que é necessário é que fique claro para você o que realmente você quer estudar. Qual o problema que você quer resolver a partir da sua prática profissional. O que a gente tem que ter em mente é que hoje todo projeto de pesquisa deve visar o quê? Transformar a pesquisa em conhecimento para a prática, para que mude a sua prática do dia a dia. Professora Solange, muito obrigado pela participação dessa entrevista e agradecemos muito a sua presença. Muito obrigada por estar conosco para falar um pouco sobre metodologia científica, a pergunta da pesquisa. Obrigada. Obrigada, espero que vocês estejam aproveitando o curso e até o próximo momento. Tchau!